Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso evento da CIPAT 2020 do Grupo GNC. Eu sou Alana Batista, sou engenheira de segurança do trabalho e estou aqui para apresentar para vocês a palestra sobre atitude segura acidente zero. A gente preparou esse material com muito carinho, com muito cuidado, para que a informação chegue para vocês da forma mais acessível possível. Infelizmente, não podemos estar fisicamente com vocês, mas eu espero que esse material possa trazer da forma mais clara possível os conceitos sobre atitude segura que a gente pode adotar na nossa rotina de trabalho e que podem, sim, prevenir acidentes. Bom, e qual a importância do tema? Vamos fazer uma analogia à nossa vida, E se a nossa vida fosse um jogo? Vamos imaginar um jogo com algumas fases. Um jogo com início, com fim e um percurso que a gente precisa seguir ali. E nesse ciclo da vida existem duas fases aqui, da infância, da terceira idade, em que a gente não tem muito controle sobre o que vai acontecer. E aí, nestas duas etapas aqui, a gente fica sem muito poder de decisão, a gente acaba ficando aos cuidados de familiares, dos nossos pais, muitas vezes de corpo médico, quando a gente está na terceira idade. Mas existe uma fase aqui de juventude, de vida adulta, em que a gente tem sim certo controle sobre vários aspectos, como por exemplo, que curso que a gente vai fazer, que profissão que a gente vai exercer, se a gente vai casar ou não, se a gente vai ter filhos ou não, É uma fase que a gente decide sobre a nossa vida, sobre a nossa família e divide o tempo entre família e trabalho e a gente precisa equacionar, equilibrar essa balança para que a gente tome decisões que de fato influenciem na nossa qualidade de vida. Então, tudo que a gente decide nessa etapa da vida influencia diretamente na qualidade de vida que a gente vai ter na próxima fase, que é da terceira idade. Então, quando a gente decide nesta etapa ter, por exemplo, uma alimentação mais saudável, quando a gente decide nessa etapa fazer uma atividade física, quando a gente decide nessa etapa adotar atitudes mais seguras, como, por exemplo, atravessar uma rua numa faixa de pedestre, ou numa passarela, ou utilizar cinto de segurança quando a gente sai com o nosso veículo. Enfim, essas atitudes, elas são como bônus nessa fase da vida, que a gente vai acumulando para que a gente chegue na próxima fase com a melhor condição de saúde possível. Então, isso não significa que, por exemplo, a gente não vai ser acometido por uma doença, mas significa que a gente pode enfrentar essa doença, enfrentar essa patologia de forma mais forte. A gente não pode evitar tudo, mas a gente pode estar mais forte caso ela apareça. E dessa forma, como a gente pode prevenir, a gente pode ficar mais forte, no trabalho, a forma que a gente tem de fazer isso é adotando os procedimentos de segurança. Então, quando a gente decide
utilizar os EPIs que são fornecidos de forma adequada, cumprir procedimentos, adotar as medidas de segurança que são orientadas durante o nosso ciclo de trabalho, a gente está ganhando bônus, a gente está fortalecendo a nossa cultura de segurança para que a gente chegue nas próximas etapas da nossa vida com uma melhor qualidade de vida, sem uma lesão por um acidente de trabalho, sem uma limitação de movimento por algum desvio, por algum problema que a gente venha ter uma doença ocupacional. Então, o nosso objetivo é que a gente chegue na próxima fase com a maior quantidade de bônus possíveis e que a gente possa aqui ter nossa bateria 100% recarregada para chegar com saúde, com qualidade de vida na próxima fase da nossa vida. E que tipo de atitudes devemos evitar? Se a gente olhar essa foto aí, eu não sei se todos conseguem ver de forma tão nítida, mas eu vou trazer algumas questões que eu tenho certeza que vocês vão poder responder, tá? A primeira questão é: quantas atitudes inseguras nós podemos observar nesta imagem? Inúmeras, né, gente? Área com piso molhado, sem sinalização. Temos aqui ferramentas que não estão amarradas, né, com risco de queda. Temos aqui fiação atravessando área de passagem. Temos aqui uma pessoa que está aqui numa cadeira com rodinhas, né, com a perna em cima da mesa, causando risco de acidente. Então, temos inúmeras situações, né, de fatores pessoais de distração, esse rapaz, esse menino, e que contribuem, que favorecem o acidente. Bom, a segunda questão é necessário ser um expert em segurança para identificar essas situações de risco? Não, né, gente? Com certeza todos vocês conseguiram observar e perceberam que tinha alguma coisa de errado. Então, normalmente, quando a gente vai fazer as investigações de um acidente, as pessoas que se acidentam, elas sabiam qual era a forma correta de fazer determinada atividade. E muitas vezes a gente não faz por negligência, né? Às vezes a área fica ali sem um isolamento, porque a placa que sinaliza piso molhado está distante, a pessoa quer agilizar o trabalho, não quer ir lá buscar. Ou uma fita zebrada que está na sala da segurança, que fica distante, enfim. O serviço é rápido, ninguém vai passar, ninguém vai se acidentar. Então, é nessa confiança, né, nessa questão de achar que é rápido, que ninguém vai passar, que o acidente acontece. A terceira questão é: vocês acreditam que essas pessoas sabiam do risco que envolvia essas atividades? Possivelmente sim, né, gente? Então, normalmente, quem executa a atividade é quem mais sabe sobre a forma segura que ela deve ser executada. Então, é preciso que a gente entenda qual é a nossa responsabilidade como profissionais, né? Quando a gente entra na empresa, quando a gente recebe um treinamento de segurança, a gente reafirma que a gente tem informação sobre o procedimento de segurança que a gente deve adotar, que a gente se compromete a fazer, e isso faz parte das nossas atribuições como profissionais. Uma outra questão que eu queria trazer para vocês é: como profissionais de segurança do trabalho, quais soluções vocês recomendariam para organizar, né, ordenar esse setor de trabalho? Muitas vezes são definidos procedimentos, fluxos de trabalho com o objetivo de melhorar as condições e prevenir acidentes. Então, quando a gente tem um procedimento, por exemplo, de que você deve descer as escadas com a mão no corrimão, é porque possivelmente a gente tem um histórico de que aconteceram acidentes com pessoas que desceram a escada sem estar segurando no corrimão e acabaram tropeçando e caindo. Então, normalmente, tudo que gera de procedimento, de medida preventiva, é com base em algum histórico de acidente. As atualizações das normas regulamentadoras de segurança, muitas vezes elas são
elas acontecem depois que aconteceram alguns acidentes. Então, tudo que existe de procedimento de segurança, de equipamentos de proteção individual, existe uma base, existe um porquê, e a gente, como profissional, a gente precisa respeitar. Eu vou trazer aqui para e a gente trouxe esse gráfico para mostrar para vocês a evolução da normatização de segurança e quanto isso é importante para nós, trabalhadores, né? E que a gente tenha isso muito vivo na nossa cabeça e possamos valorizar tudo que foi conquistado ao longo dos anos. Então, se vocês observarem aqui, até 1888 a gente tinha um regime de escravidão, né? Com a promulgação da Lei Áurea, foi cessado esse regime de escravidão e a gente foi tendo algumas conquistas relacionadas ao trabalho, né? Como proteção do trabalho de menores, criação do Ministério do Trabalho, criação da SRTE, né? Que antigamente era Inspeção de Higiene e Segurança, a CLT, a criação da Fundacentro, a criação das normas de segurança, benefícios de previdência social. E se a gente analisar numa forma holística, isso tudo aconteceu em apenas 131 anos, né? Então é tudo muito novo, muito recente. E a gente precisa valorizar tudo que foi conquistado, porque é muito evidente que a normatização, ela previne acidente de trabalho. As normas regulamentadoras influenciaram diretamente na redução do índice de mortalidade. Se vocês observarem esse gráfico aqui, olha a queda, né, brusca que ele teve com a normatização de segurança. Então, a tendência é que, de fato, a normatização ela leve à prevenção de acidentes e a gente precisa respeitar as normas, os regulamentos de segurança, porque eles são importantes conquistas e importantes para a preservação da nossa integridade física e da prevenção de acidentes de trabalho. Aqui é um exemplo do que acontece com a normatização, né? Que é uma estrada na Suíça, e se vocês pararem para observar, ela é muito bem sinalizada de forma horizontal, né? A pintura no piso, ela é bem sinalizada também na vertical, né? Semáforos, placas. E é muito óbvio que essa normatização da engenharia de tráfego, por exemplo, ela previne acidentes de trânsito, né? Você vê uma rodovia, né, limpa, com a circulação mais ordenada, um padrão. Então, as pessoas, elas seguem os padrões e acabam ordenando, né, esse ambiente de tráfego deles lá. E eu vou trazer um outro exemplo para vocês do que acontece sem a normatização. Bom, pessoal, e o que acontece sem a normatização, né? A gente acabou de ver uma área bem sinalizada, bem ordenada, na Suíça, e estamos trazendo essa área aqui para vocês, que é uma área de tráfego de veículos também, só que na Índia, né? É meio óbvio a gente sugerir que nesta área haja uma probabilidade maior de um acidente acontecer, até pelo desordenamento. E nessa área, as pessoas que circulam, elas se apegam a que fatores, né? Primeiro, o bom senso de quem está circulando aí, né? De ter o cuidado, de ter atenção. E segundo, a sorte, né? E aí, na área de segurança do trabalho, esse é um conceito que a gente tem bem forte, que a única coisa, o único fator que diferencia o acidente leve de um acidente grave é a sorte. Então, por exemplo, se um motociclista desse, ele cai de uma moto, ele pode tanto ter uma escoriação no braço, quanto ele pode ter um traumatismo craniano e morrer. Então, o único fator que vai diferenciar se ele vai ter uma escoriação
ou um traumatismo é a sorte. Então, o que a gente deve evitar na área de segurança do trabalho é o acidente leve, é o incidente. Para mostrar que essa informação de que a gente precisa trabalhar prevenindo os acidentes leves para que o grave não aconteça, a gente trouxe aqui para vocês a pirâmide de Bird. Frank Bird, ele foi um engenheiro que analisou 90 mil acidentes. Ele estava tentando entender qual era a relação de um acidente grave em relação aos acidentes leves. E ele chegou à seguinte conclusão, que a cada 600 acidentes sem ferimentos, acontecem 300 incidentes com danos à propriedade, 10 pequenas lesões incapacitantes e uma lesão grave ou incapacitante. Quer dizer que, com base nesse estudo, eu tenho uma chance de 1 em 600, de ter um acidente grave. Então, se a gente fizer uma analogia, é como se a gente tivesse um pote, né? E botasse 600 incidentes, 600 acidentes leves dentro desse pote. E, com esses 600 incidentes, a gente colocasse um acidente grave, que é a bolinha preta. Então, esse acidente grave, ele está no meio desses 600 incidentes. E dentro de uma empresa, dentro de um ambiente corporativo, como é que isto funciona? Vamos imaginar que aqui está todo o time de trabalho da loja e esse pote de incidentes, ele vai circulando de pessoa em pessoa. Então, por exemplo, hoje Maria escorregou numa área que estava molhada e quase caiu. Então, Maria foi nesse potezinho e acertou uma bolinha laranja que é de incidente. Poderia ser grave, ela contou com a sorte. A diferença entre um acidente leve e um acidente grave é a sorte, ok? Só relembrando o conceito. João estava lá fazendo a manutenção do veículo, a ferramenta caiu e quase bate na cabeça dele. João contou com a sorte e ele teve um acidente leve. Ele foi lá no potezinho e, por sorte, pegou uma laranja. E isso os pequenos incidentes do dia a dia vão passando com esse pote de pessoa em pessoa, até que alguém vai pegar a bolinha preta do pote e vai ter um acidente mais grave. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que esse pote não circule, com que os acidentes leves e os incidentes eles não aconteçam. Porque, caso eles aconteçam, a gente só vai poder contar com a sorte. Então, quando a gente define procedimentos, medidas de segurança, a gente está evitando que o acidente leve aconteça para que o grave não tenha chance de sair desse pote. E como a gente pode fazer isso no dia a dia? A única forma, reforçando, de evitar acidentes graves é evitar incidentes e acidentes leves. E como que a gente faz isso? Com atitude segura. Alana, mas que atitude segura posso tomar no meu dia a dia? Eu não sei como fazer isso. Então, por exemplo, se a gente tem uma área ali com um pouquinho de óleo derramado, vamos fazer um isolamento, sinalizar a área para evitar que venha uma pessoa, escorregue e caia.
Vamos descer uma escada, fazer o uso de corrimão, segurar, porque se a gente escorregar, a gente tem um reforço ali para não andar olhando o celular. Então, esse é um grande problema atualmente, as pessoas circulam, né? A gente tem áreas com muito fluxo de veículos, então andar numa oficina, né? Andar no pátio de uma oficina ou de um showroom no celular é um risco enorme, né? O tempo inteiro tem cliente, tem alguém manuseando o veículo e pode causar um acidente de trabalho. Quem está dirigindo, os manobristas, mecânicos, não dá ré em veículo sem se certificar de que não tem ninguém atrás, né? Muitas vezes a pessoa está passando distraída, né? Não observou a luz de ré acesa e cabe ao motorista certificar-se 100% de que não tem ninguém e fazer a manobra sem não depositar materiais em áreas destinadas à passagem de pessoas, né? Que possa causar um tropeço, um bloqueio, enfim. É nossa responsabilidade manter nossa área de trabalho organizada, utilizar todos os EPIs indicados para nossa atividade. Se ele é indicado é porque tem alguma razão, tem algum motivo. Enfim, pessoal, concluindo, não é nada tão contagioso como um exemplo. Então, influencie seus colegas de trabalho, influencie seus filhos, sua família, adotar atitudes seguras. Não vamos contar com a sorte. Vamos trabalhar com foco no acidente zero, que é o nosso principal objetivo. E eu espero que vocês levem esses conceitos e que vocês passem por essa fase da vida de vocês acumulando o maior número de bônus possíveis para que vocês possam ter qualidade de vida e possam usufruir de muita saúde, de muita prosperidade nas próximas fases. Muito obrigada pela atenção. Desejo uma excelente semana, um excelente trabalho para todos vocês e em breve estaremos juntos novamente. Até mais!